versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém? Diga: Pai, me ensina a tua palavra em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, a Bíblia diz que ele veio para libertar os cativos de cativeiros espirituais. Que são cativeiros? Diga: são locais espirituais, onde demônios aprisionam fragmentos da nossa alma, impedindo que o sucesso nos alcance em várias áreas, tanto no corpo como na alma e também no espírito. Então, Jesus ele veio para destruir o cativeiro, para libertar os cativos de cativeiros espirituais. Nós vamos ver na Bíblia que desde o Antigo Testamento foi anunciado sobre a libertação do cativeiro. Não somente o cativeiro babilônico, ou o cativeiro egípcio, ou o cativeiro romano, mas o cativeiro espiritual. Amém? Levante. Yeshua, chamado de Jesus, veio para libertar os cativos de cativeiros espirituais. Em Efésios 4:8, ele mostrou seu poder de destruir cativeiros e dar dons aos homens. Quem crê? Abra aí sua Bíblia em Lucas 4, versículo 17. Lucas capítulo 4, verso 17. Quando ele subiu, irmãos, às alturas, Jesus, ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, dons de libertar. Foi Jesus que disse lá em Marcos 16: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, pegarão em serpente, beberão o veneno e não lhes fará dano nenhum. Amém? Então, em meu nome, milagres maiores que esses acontecerão. Vocês farão maiores milagres. Então veja, Lucas 4, 17 e 19. Quem achou diz amém. Diz assim: então, 16, não é 17. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta, qual profeta? Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Está lá em Isaías 61, versículo 1 e 2, amém? Então, quando ele disse, olha, o Espírito do Senhor, quem tem o Espírito de Deus tem que ter isso aqui, olha. Ele ungiu para evangelizar, diga evangelizar, mais alto, evangelizar, proclamar libertação aos cativos, restaurar ou restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Então, todos os cegos da época de Jesus foram curados? Não. Jesus, ele não veio dar uma liberdade, uma cura ao cego do corpo. Claro que lá ele fez algumas curas, tirou uma cegueira de um, uma cegueira de outro, mas em sua grande maioria, dos seus 3 anos, o que ele fez foi proclamar libertação espiritual, porque a Bíblia fala que o diabo cega o entendimento das pessoas. E quando Isaías profetizou sobre Jesus, e Jesus leu o texto de Isaías dizendo, hoje se cumpriu essa palavra, ele está dizendo, olha, eu vim dar a vocês a vista, ou seja, a visão que vocês perderam lá no Éden, lá no pecado, amém? Ele veio trazer liberdade, veio trazer uma nova visão, uma visão do reino de Deus. Por que você acha que muitos crentes hoje
não leem Bíblia, não oram, não vão à igreja, não são fiéis a Deus? Porque estão cegos. Gente, eu estava assistindo, quem assistiu, como é que chama aquele repórter não sei o que passa na TV? Conexão Repórter, acho que é isso aí. É que falou sobre a torcida do Flamengo. Vocês viram não? Quem viu? Você viu? Caramba, eu fiquei vendo aquilo ali. Me deu dó de ver o fanatismo ali mostrado. Porque eles saem. Alguns disseram que pediram as contas do emprego. Imagina isso. Para receber os seus direitos e ir para o jogo. Viajar lá para Peru. Outra, teve uma mulher que disse: olha, perdi todas as minhas provas da faculdade, final de semestre agora, para viajar para esse jogo com meu namorado. Que loucura, irmãos. Viajando de um país para o outro por causa de um jogo. E tinha gente chorando, copiosamente chorando, porque estava com medo de não conseguir comprar a passagem para viajar, porque faltava dinheiro para completar aquela passagem. Então estava vendendo roupa, estava vendendo o que tinha para poder comprar a passagem. E teve uma barricada no meio do caminho. Os chilenos estavam fazendo lá uma barricada. E quando o repórter perguntou: e aí, tem uma barricada na nossa frente, e eles começaram a gritar: vão sair, vão sair. Ou seja, ou sai, vão entrar no braço, mas não vão deixar de passar para assistir o jogo deles. Ou seja, ia ter uma briga violenta ali, ia sair morte, porque duas nações, povos de duas nações iriam se debater por causa de um jogo de futebol. Imagina isso. Irmãos, isso é um cativeiro ou não? 4 pessoas morreram do coração no dia do jogo. Quem soube disso? Aqui em Fortaleza teve um cearense, passou mal e morreu. Isso é ou não é um cativeiro? Quantas pessoas, irmãos, dizem que não tem nada para comer, mas na hora de um jogo desse aparece não sei de onde, é um pirlim-pim-pim danado. Arruma dinheiro, seja lá de onde for, mas vai. Eu fiquei pensando nisso. E olhando para o que eu vejo aqui na igreja, as pessoas lá estão dando a vida para ir para um jogo no outro país. E muitas pessoas não dão a vida pelo evangelho, sim ou não? Nós somos filhos de quem? Através de quem? Cristo. Somos filhos de Deus através de Jesus. Qual foi o exemplo de Jesus? Jesus deu ou não deu a vida por nós? Ele disse: importa que vocês também deem a vida de vocês. Quem perder sua vida, ganhá-la-á. Mas quem não perder sua vida, não herdará a vida eterna. Olha com que simplicidade Jesus está mostrando o que está acontecendo hoje. As pessoas estão dando a vida por um time de futebol, por qualquer coisa, mas pelo evangelho elas não estão dando. Elas não estão mais querendo servir a Deus. E isso é um cativeiro espiritual que a igreja do século 21 entrou. Eu sou pastor do século 20. As igrejas do século 20 eram lotadas. No século 20 não tinha internet. No século 20 não tinha internet. Quando eu comecei a pregar, não tinha nem computador, acho que existia. Aí sabe o que acontecia? As pessoas liam a Bíblia mais, oravam mais, iam mais para a reunião de oração na igreja, iam mais para os cultos, eram mais fervorosos. Quando tinha uma cruzada evangelística, estava todo mundo lá, evangelizando no meio da rua, para juntar. Os crentes de hoje, irmão, pelo amor de Deus, estão tudo no Facebook, no WhatsApp. Não tem mais isso, morreram. É uma geração morta espiritualmente. É uma geração fria. Quem está entendendo isso? Quem aqui é ungido pelo Espírito Santo? Se você é, você tem que ser livre desse cativeiro
que impede pessoas de irem ao culto, de virem à igreja, de buscar. Tem uma irmã lá em cima, uma obreira, que eu disse assim: irmã, cadê o povo que você evangeliza? Ela disse: bispo, tem gente que diz que só vem se um carro for buscar. Eu disse: então vai morrer lá. Porque, irmão, sinceramente, eu não cresci com esse negócio de carro indo buscar. Eu andava 32 quarteirões, 16 para ir, 16 para voltar para a minha igreja. Eu nunca tive carro para me pegar. Meu pastor nunca educou ninguém dessa forma. A gente ia longe para a nossa igreja. E quando ele marcava uma cruzada lá no centro da cidade, ia todo mundo para lá. Lá naquela praça dos bombeiros. Ia todo mundo para lá. Para evangelizar. Para trabalhar na cruzada. Então eu fico pensando, meu Deus, onde está a geração que ama o Senhor, que quer o Senhor? As pessoas hoje não querem mais carregar isso aqui, ó. Bispo, é porque eu uso o meu celular. Esquece o celular, irmão, anda com a Bíblia. Mostra que tu é crente. Amém? Não tem coisa mais linda do que você andar com a Bíblia na mão. Do que você levantar o seu troféu, que isso aqui é um troféu, é a palavra de Deus. Isso aqui é a medalha do crente vencedor. Quem concorda? Levanta a mão. Isso aqui é o símbolo maior de quem vai morar no céu. Olha, lá em Apocalipse 12 diz que quem vence o diabo, vence por causa da palavra do testemunho e do sangue do Cordeiro. Então quem tem a palavra de Deus tem vida. Os crentes, infelizmente, perderam isso aqui. Perderam. E quando você perde a bússola, você não vai chegar em canto nenhum. Eu pergunto, esses 4 homens que morreram do coração por causa do jogo do Flamengo, eles estão aonde agora? O que eles vão fazer no próximo jogo? Quanto foi que eles ganharam? E aquele povo que foi lá para o jogo lá do Flamengo, lá no Peru? Foi Peru, não foi? Lima, não foi? Peru? É? Quanto foi que eles ganharam? Ah, bispo, não ganharam, mas o time ganhou. E o jogador do time hoje, amanhã está jogando no time contrário, porque basta mandar um dinheirinho e ele assina contrato com outro time. Hoje o cara é jogador do Ceará, amanhã ele é jogador do Fortaleza. Hoje ele é técnico do Ceará, amanhã ele é técnico do Fortaleza. Por quê? Porque o que rola é o quê? Dinheiro. Eu fico triste quando eu vejo gente aqui da igreja indo para estádio. Sabe por quê? Só por isso. Porque se você for ver, essa pessoa não dá um centavo aqui na igreja. Mas lá, dá a vida, no meio da rua, sofre maior problema. Gente apedrejando gente, bala para tudo que é canto, a polícia atirando bala de borracha, e nego batendo em nego, e gente sangrando. Rapaz, você quer dar uma vida por alguma coisa? Dê pelo Evangelho. Dê pelo Evangelho. Quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons. Expulsar demônio é um dos dons. E ele nos ungiu, o Espírito Santo nos ungiu para libertar pessoas do cativeiro, amém? Então, pode subir? Lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo ele, o livro, estava escrito exatamente essas palavras. Lá em Lucas 13, 16, abra aí. Lucas 13, verso 16, só para terminar. Não é com muitas palavras, mas com o Espírito Santo que a gente é ganho, amém? Versículo 10. Vamos ler. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher, grifa embaixo, possessa de um espírito de enfermidade. Olha aí. Possessa de um espírito de enfermidade. Jesus estava pregando e tinha uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Toda pessoa doente é possessa? Não. Mas essa estava, não estava? A própria Bíblia fala que ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Diga comigo, existem espíritos
de enfermidade. Uma vez eu orei por uma mulher que estava com a boca torta. Disseram que ela tinha passado por um vento, deu um vento, não sei o que ela estava com o corpo quente, e aí soprou um vento frio e entortou a boca dela. Eu disse, pois vem cá, deixa eu resolver o vento frio dela. Quando eu botei a mão, a boca desentortou, o demônio manifestou, eu expulsei o demônio e a boca da mulher voltou normal. Que vento frio que nada, irmão, era demônio mesmo. Era um espírito de enfermidade. Eles colocam caroço, mioma, tumores, câncer. Nós oramos por uma mulher aqui que eu botei a mão, manifestou. Quando eu expulsei o demônio, eu disse, ela está curada do câncer. Quando ela olhou para mim, ela disse, posso correr para o banheiro? Eu disse, vá, minha filha. Uma obreira foi com ela no banheiro, ela botou um tufo preto assim, ó, para fora, lá no banheiro. Quando ela foi fazer o exame, não tinha mais câncer. E o câncer era exatamente na região do útero e ovário dela. Estava lá, alojado. E ela botou um negócio preto assim, deve ser meio peludo para fora, um negócio, sabe, grande. Era como se fosse um caroção grande. E ela expeliu lá no banheiro, irmão. Diga, espírito de enfermidade. Ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Muita gente que a Geice atende lá no hospital que ela trabalha é doente e só doente, Geice. Mas tem muitos que é doente por causa de demônio. Aí a Geice vai lá e vai te enxergar melhor. Aí a Geice vai lá com todo o amor e carinho, com toda a boa vontade que ela tem. Ela aplica lá aquela injeçãozinha, ela coloca lá o soro, ela ausculta o coração, ela mede a pressão, ela tenta resolver de todo jeito, mas aquele problema ali não é físico, é o quê? Espiritual. Aí a Geice, como enfermeira, tem que deixar a enfermeira de lado e agora ela tem que olhar como obreira. E como obreira, ela vai dizer assim para a mulher, deixa eu fazer uma oração em você. E expulsar o espírito de enfermidade. Está entendendo? Expulsar o espírito de enfermidade. Eu estava na Unifor. Quem conhece a Unifor? Eu estava na Unifor. Nessa época, nos meus anos, eu tinha 19, 20 anos, 21 anos por aí. Eu fazia o curso de economia na Unifor nessa época. E eu me lembro que um rapaz, ele tinha problema até para andar. Ele andava assim meio curvo. E ele, conversando com um monte de gente, pediu para falar comigo. Eu estava lá na Unifor, mas eu já era um evangelizador na minha igreja. Eu ainda ia para o seminário, mas eu era um evangelizador forte. Todo dia eu evangelizava lá dentro da faculdade. E aí ele disse, eu quero falar contigo. Eu disse, pois não, vamos conversar. A gente deu 4, 5 passos, conversando comigo. Vem cá, meu amor, vem cá, deixa eu falar com você aqui, igual que eu falei com ele. Eu aqui conversando com ele aqui, e ele contando a vida dele, de repente o Espírito Santo falou assim no meu ouvido, está falando com o demônio. Eu disse, como? Está falando com o demônio. Aí eu olhei assim para o rapaz estava tão normal. Eu disse, não vou falar, porque ele está com o demônio, porque ele vai dizer, ei cara, você está me tirando aí. Mas eu olhei para ele de novo, fiquei olhando e disse, rapaz, não é possível que esse demônio pareça tanto com ele. Gente, naquela época eu não sabia trabalhar com libertação, estava aprendendo. Deus estava me moldando ainda. Mas me deu um negócio, uma certeza tão grande. Como é o nome dessa certeza? Diga, bem alto. 2 letras. Mais alto. Fé. Essa certeza foi tão grande que eu olhei e disse assim, demônio, senta ele aí. Tinha um banquinho do lado. O demônio sentou ele. Olha só, obedeceu. Aí eu disse, rapaz, é demônio mesmo. Aí eu sentei assim e fiquei, tu faz que é ele, viu, demônio? Faz que é ele. Tu não vai manifestar aqui com raiva, não. Vai fazendo que é ele aí que eu vou conversar contigo agora. E eu, do lado do demônio mesmo. Eu disse, demônio, está quanto tempo na vida dele? O demônio. 2 anos. Entrou como? Uma mulher fez um trabalho para ele. Foi? Aí botou doença nele? Botei. Essa perna dele torta aí, esse negócio entortado nele aí, o quê? Foi eu. Aí foi? Vai desentortar tudo hoje.
Bora, tu vai sair da vida dele, mas sem fazer alarde. Não vai fazer, tu vai fingir que é ele até o final. Eu olhando. E o demônio com raiva. Eu disse, quando eu disser sai, tu vai levar todas as doenças que tu colocou nele e a depressão que ele sente. O rapaz tinha vontade de se matar. Era o que o rapaz estava me dizendo. Tu vai levar contigo. Agora, sai. Voltou ao normal. Aí eu, tudo bom, meu filho? Ele olhou para mim e disse, ué, eu estava sentado na sala de aula, como é que eu vim bater aqui? Eu disse, tu não lembra não? Ele disse, não. Então tá bom, deixa pra lá, vamos embora. O rapaz estava possesso no meio dos amigos, conversando com os amigos, e todo mundo pensando que estava conversando com o rapaz, estava conversando com um possesso. Quando ele se levantou, a perna voltou ao normal. Ele estava com vontade de viver novamente. Entrou no meu núcleo que eu tinha dentro da faculdade de evangelização. Amém, pessoal? Então, quando a Bíblia fala que existe espírito de doença, pode acreditar que a Bíblia não mente. E aqui diz, ó, vamos ler. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia quanto tempo? Já 18 anos. Andava ela encurvada, que nem um rapaz, ó. Sem de modo algum poder endireitar-se. Mas ela sabia que ela estava endemoniada? Mateus, sabia não. Ela não sabia. Ela vivia o dia a dia da vida dela sem saber. Mas era um demônio que fazia ela ficar encurvada. Ela pensava que era problema de coluna, de artrose, lordose, cifose. E não era. Era um demônio mesmo. Você pensa que o problema que você tem é o quê? Bispo, eu acho que o meu problema é liseira. É não, pode ser demônio. Quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta. Você trabalha? Se você não trabalha, o teu problema de liseira é você mesmo. Mas se você trabalha e diz, olha, eu trabalho e vivo liso, então tem demônio atrasando sua vida. Isso é um problema espiritual, não é? Você não pode, irmão. Como é que você é um cara, uma mulher inteligente, que tem uma expertise no seu trabalho, você trabalha, como todo mundo trabalha, era para você levar o resultado para casa e ser feliz, ou não? Aí, teu dinheiro não dá para nada, o que está acontecendo? Problema espiritual. Bispo, olha, de repente me apareceu aqui um caroço não sei aonde, do nada, depois que eu briguei com meu namorado por causa de uma moça que ele arrumou, que me traiu, e eu briguei com ele, e eu liguei para ela e xinguei ela me ameaçou. Depois apareceu esse caroço em mim. Esse caroço é o quê? Entendeu? Então tem muitas doenças que são espirituais. A Bíblia fala, olha só, de modo algum ela podia se endireitar, tá vendo aí? Então você nunca vai conseguir se endireitar. Só tem um que pode endireitar a sua vida, quem é? Jesus. Ele veio para isso. Ele veio para dar vista ao cego, para libertar o cativo do cativeiro. Ele levou o cativo do cativeiro. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a quem? A Deus. Pronto. Com uma imposição de mãos ela foi curada. Ele profetizou e impôs as mãos sobre ela. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, desses dias para seres curados, e não no sábado. Isso é coisa de gente doida, não é não? Doença espera, doença avisa. O cara tem um infarto e diz assim, não, mas hoje é sábado, eu vou deixar para ir na igreja ser curado só no domingo. A pessoa está sofrendo, não tem dia não, meu irmão. Qualquer dia é dia de salvação, de cura, sim ou não? Jesus
ficou abismado em ver que o cara, em vez de ficar feliz que a mulher foi liberta de uma doença, ele estava criticando ela porque ele curou a mulher no sábado, libertou no sábado, tirou o demônio no sábado. Era para Jesus ter feito, na visão do religioso lá, era para ter feito o seguinte: ô demônio, hoje é sábado, hoje é meu dia de folga, hoje tu tá aí, fica aí. Amanhã, quando for domingo, tu tá ferrado comigo. Que coisa, rapaz. Me perdoe quem gosta de guardar sábado. Eu não guardo sábado, eu não guardo domingo, eu não guardo dia nenhum. Eu guardo minha salvação. Amém? Eu guardo minha salvação. Sabe por que eu guardo minha salvação? Porque muita gente, se você ver, qual foi o dia que Davi fez a maior besteira da vida dele? Quando foi? Foi no dia que ele estava na batalha ou no dia que ele estava na folga? Foi na folga dele que ele pegou a mulher do soldado Urias. Foi na folga dele que ele engravidou ela. Foi na folga dele que ele planejou matar o soldado fiel a ele. Foi na folga dele que ele fez tudo que destruiu a família dele. Na folga. Então quem foi que disse para você? Nós estamos aqui para escolher dia. Nós temos que servir o Senhor todos os dias. Amém? Todo dia é dia de servir a Deus. E aqui diz: disse o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há quanto tempo? Há 18 anos. Ela já tinha 18 anos. Vamos esperar porque é sábado? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém ou não amém? Então, eu queria mais uma vez perguntar a você: você crê que Jesus veio te libertar? Sim ou não? Bispo, eu estou encurvado nessa mulher. Eu estou encurvado à droga, à bebida, à prostituição. Eu estou encurvado à frieza, à inconstância. Eu estou encurvado à má vontade, à preguiça. Eu não tenho coragem. Eu tenho coragem de ir lá para o Iguatemi passear, mas eu não tenho coragem de ir no meio das ruas evangelizar. Gente, isso é um espírito de possessão. Obreiros, diáconos, uma pessoa que não evangeliza, uma pessoa que não se dedica à obra de Deus, seja membro da igreja, seja obreiro, que não tem vontade de produzir para aquele que é o Senhor da glória, está aprisionado no cativeiro, irmão. Você tem que ter, para ser livre, você tem que ter o seu coração, a sua vida livre para Deus. E olha que quando Paulo fala aqui em Efésios 4, versículo 1, quando Paulo fala aos Éfesos, no capítulo 4, versículo 1, ele está se dizendo cativo de Deus, prisioneiro de Deus. O que me faz entender que ou eu sou prisioneiro do diabo ou sou prisioneiro de quem? De Deus. Nessa vida nós não somos de nós mesmos, não. Bispo, eu sou dona do meu nariz, eu sou dono do meu nariz. Não. Você anda num sistema espiritual que ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Bispo, eu nunca servi o diabo na minha vida. Você serve a Deus? Não, senhor. Então você já está servindo o diabo. Em não servir a Deus, diga, em não servir a Deus, eu já sou contrário a Ele. Vou dar um exemplo só para vocês fecharem esse pensamento. Vamos supor que esse menino ali trabalha para mim. Ele é meu funcionário, tá? Aí eu digo assim para ele: vai
lá no mercado e compra 10 melancias. Ele, posso trazer no carro? Não, traz no teu boné. Chamei ele de cabeção, não foi? E ele vai, mesmo no impossível, ele vai carregar 10 melancias para mim. Mesmo no... Gente, uma melancia já pesa, quem concorda? 10 melancias para ir buscar e trazer. É um sofrimento, não é? Mas ele vai trazer, nem que ele vá de uma por uma. Mas ele tem uma obrigação de trazer 10 melancias, porque ele me serve. Se ele não trouxer, o que é que eu faço com ele? Você está demitido. Roberto Justus. O nome é Justus, né? Se ele não me serve, não serve para receber o salário. Então, rua. Vou procurar alguém que carregue 10 melancias para mim. Aí eu vou pegar a Didi, que ela é forte. Entendeu? Vai trazer 10 melancias para mim. A Didi diz, olha, 10 eu não carrego só não. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar 10 pessoas, cada um pegando uma, para me ajudar. Aí você diz, mas bispo, o senhor só paga ela. Verdade. E todos aqueles 10 que vêm com ela, vêm por uma coisa chamada, quem sabe? Graça. Não é de graça, é graça. Favor não merecido. Simplesmente porque a amam. Disseram, eu vou ajudar a ela, porque ela tem um preço grande a pagar. E o que é que nós entendemos com o Evangelho? É isso, irmão. Jesus veio e pagou o preço da nossa alma. Agora Ele conta conosco para carregar essas melancias, que é o povo, para a casa dele. E se a gente não faz, se a gente diz que não é capaz, que não tem força, se a gente não se dispõe a dar 10 idas e voltas para trazer de uma por uma, se a gente pensa no trabalho que vai dar, no peso que vai carregar, na dificuldade que vai ter, e a gente simplesmente para tudo, nós vamos perder a qualidade de ser servo de Deus. E quando você não serve a Deus, você vai servir a quem? Quem é que não quer que você faça? Quem é que quer que você humilhe a Deus? Quem é que quer que você não sirva a Deus? O diabo. E ele vai sempre estar dizendo para você, não vai que você não consegue, não vai que você é fraco, não vai que você não pode, não vai que não vai dar certo. Então, irmãos, não existe, na questão de servir, não existe outra coisa, ou a Deus, ou ao inferno, ao diabo. Quando eu não faço nada, eu já estou servindo a Satanás, porque não estou fazendo o que Deus mandou. A Bíblia diz, aquele que sabe o bem, procura essa passagem para mim, aquele que sabe o bem que deve fazer, e não faz, comete pecado. Então quando você sabe que deve, saber que eu devo, já é uma, poxa, eu devo fazer a evangelização, eu devo ganhar alma, eu devo ler a Bíblia, eu devo orar. Olha o que Paulo diz, versículo 1, diga comigo, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Ele diz, eu sou cativo de Deus, não sou mais cativo do diabo, não sou mais cativo do inferno. Quando eu era cativo do diabo, eu matava os cristãos. Agora eu sou perseguido por Cristo, amém? Por causa de Cristo eu sou perseguido, sou preso, sou chicoteado, porque eu sou servo de Deus. Olha o que diz aí, aquele pois, Tiago 4, verso 17, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete o quê? Pecado. Tem muito obreiro que diz assim, não, eu vou cear porque eu não estou me prostituindo, eu não estou fornicando, mas não está ganhando alma, então está em pecado. Tem muito irmão na igreja que chega na igreja e diz assim, não,
Eu não estou fazendo nada de errado, eu posso cear. Você está fazendo o que é certo? Ah, bispo, aí é outra história. Não, então você está em pecado também. Pecado da omissão. Não é só da ação, é da omissão também. Eu também peco por não fazer. Peco por não fazer. Quando é que um casamento se acaba? Quando alguém deixa de fazer o que tem que fazer, sim ou não? Quando é que uma amizade se acaba? Quando alguém deixa de ser amigo do outro. Né? Quando é que uma confiança se acaba? Quando alguém deixa de dar confiança, passar confiança para o outro. Então, irmãos, nós podemos acabar com a nossa vida espiritual ou prosseguir para o alvo, como está lá em Filipenses 3, se a gente usar a nossa inteligência espiritual e perceber que existem demônios, existem cativeiros espirituais, existe um reino espiritual, e a Bíblia diz que o mundo já está onde? Nas trevas, no maligno. Então eu estou no meio de um mundo que é muito ruim. Cada dia que passa piora, sim ou não? Não está piorando? Quem está notando que o mundo está piorando? Está ficando mais ruim viver nesse mundo, irmão. As pessoas não... Meu Deus, perderam tudo. Perderam o bom senso, perderam a vergonha, perderam tudo. Caramba, às vezes eu estou no meu Facebook lá, aí aparece uma mulher dançando, mostrando, fazendo o tal do quadradinho. Eu digo, pelo amor de Deus, como é que bota isso no Facebook? Aí eu... Que ridículo. Caramba, eu sou de uma época que... E olha que eu não sou velho, eu tenho 48 anos, irmão. Mas eu nunca vi isso no século passado. E olha que o século passado só faz 19 anos. Nos anos 90, nos anos 80, ninguém nem sonhava viver uma desgraça dessa. Você que foi minha obreira, você lembra disso? Você foi minha obreira nos anos 90, né? Você lembra disso? Os obreiros do século passado eram ativos, proativos, vigorosos. Os obreiros de hoje, não é falando de ninguém não, pelo amor de Deus, mas os obreiros de hoje são bem frios. É indiferente. No século passado eu vi os caras evangelizando. A gente tinha igreja lá no Gereissati 2, o pessoal ia de Messejana para o Gereissati 2 a pé, meu irmão, só para ganhar alma. Hoje você não vê mais ninguém querendo fazer a obra de Deus assim. Ninguém, com sede. Nós precisamos ver qual foi o cativeiro que nós entramos. Se você está no cativeiro de Cristo, você é prisioneiro do Evangelho, e você vive o Evangelho, ainda que doa, ainda que gema, você está vivendo o Evangelho. Ah, não me agrado não, mas está lá, porque você é prisioneiro do Evangelho. Essas roupas que agora eu tenho que usar não me agradam. E quem foi que disse que você está no Evangelho para se agradar? Você está para agradar a Deus. Amém? Deixa eu terminar com essa. Estava ligado numa palestra de um pastor. Eu vou chamar pastor só para fazer um favor para ele. Presta atenção, essa é forte. Um pastor dizendo assim: sabe por que as igrejas estão vazias? Porque uma pessoa vem de um culto católico, de uma missa católica, que dura 45 minutos, 50, e quando entra na igreja evangélica é 2 horas, 2 horas e meia de culto. Então os pastores e o grupo de louvor demora muito, e o pastor demora demais. Culto evangélico demora muito. Ele começou a falar coisas assim. Aí vocês notam quando a pessoa ela está no mundo, ela vai para onde agrada a ela. Você vai num restaurante que você não gosta de comer? Não vai, você vai onde você gosta. Aí chega na igreja, o grupo de louvor, bando de surdos, vocês, tudo bando de surdo.
Tá com o som nas alturas aí e não quer saber se o povo está gostando. Eu fiquei ouvindo aquela arrumação. Aí eu disse, esse cara parece que nunca pisou em um baile funk, uma festa de forró, que o mundo vai. Esse cara nunca passou a noitada que o mundo passa, num clube de forró, que chega lá 11, meia-noite, sai 5 da manhã. Quem já viu isso? O som lá nas alturas, cheirando cocaína, fumando, tudo que é coisa que vem pela frente. Caramba. Às vezes passa um carro aqui na frente de gente do mundo. Escuta bem. O cara dentro de um Fusquinha, sei lá que carro é aquele, um Fiat Uno. Um som arrebentando, arregaçando. Caramba, ele passa, eu não consigo nem falar com quem está do meu lado. E ele está dentro de um carro fechado. E o som, está acabando com o ouvido dele. E vem um pastor falar que o problema é o grupo de louvor. E vem um pastor falar que o problema é que o culto está demorando. Ô irmão, quando você está assistindo a novela, você olha para o relógio? Quando você está assistindo o jogo? Quando você vai para o estádio? Quando você vai para as coisas, para o shopping? Você diz, puxa, fecha 10 horas. Ou se fosse até meia-noite, eu ficava aqui até meia-noite. Pensa comigo. Tal do Black Friday. Ontem eu passei, tinha gente comprando, mas rapaz, era tanta da televisão de 200 polegadas, vou brincar aqui porque é o jeito. Mas só tinha caixa enorme. Os carrinhos de compra tudo cheio de televisão. Lá naquele Extra. Eu tinha visto os preços, que eu não sou besta, 2 meses atrás. E se eu contar para vocês que está mais caro agora, uma fraude danada, né? Eu disse para o cara, quanto é a de 65 polegadas? Ele, 3.500, Black Friday. Eu disse, foi bem ali, na Ibate está 3.339, acabei de ver. Tua Black Friday está muito Black Fraud. Quer dizer, todo mundo se anima, mas as pessoas gostam de ser enganadas, sim ou não? Gostam de mentira. Culto que vem eu vou fazer aqui o Vale do Sal. Sal grosso, que é para você escorregar. Vou botar aqui 6 portas para você passar pelas portas. Cada porta que você passar é uma bênção que você vai receber. Você vai chamar vizinho, parente, todo mundo, porque vai ter sal e porta para você passar. Você é místico, você não é evangélico. Você é místico. Você era para andar no terreiro de macumba, no centro espírita, não aqui. Você não tem convertimento evangélico, porque o evangelho não ensina isso, irmão. Aonde estão os crentes que vão morar no céu? Que amam Jesus pelo que Ele é, que amam a igreja, que amam o pastor, que amam a Bíblia Sagrada, que amam orar, que amam jejuar, que amam viver para Deus, que abandonou o pecado e quer o Senhor. Eu não sou dizimista porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, eu ajudava a igreja. Eu não sou ofertante porque eu não... Deixa de mentir, porque se você mentir, Deus vê. A Black Friday está cheia de gente pobre nas filas. As pessoas não têm para dar aqui, mas lá fora eles dão. Eu já fui evangelizar muito, eu não entro na casa de um pobre que não tem uma televisão boa. Estou falando sério, é verdade. Assim que você entra na sala, tem lá no mínimo 45 polegadas na TV, lá. Quando você entra, aí vai vendo, puxa. Tem mais eletrodoméstico aqui que na minha casa, todinho. O que eu estou falando? Isso é errado? Não. Sua casa é para ter do bom e do melhor mesmo. Você está mais do que certo. Pinte sua casa, ajeite seu telhado, compre sua televisão de 90 polegadas, se você tiver dinheiro para isso. Não tem problema.
Eu sou contra o consumismo exagerado. Mas mesmo assim, se tu quer, cara, só tem essa vida aqui na terra e depois do céu. Enquanto está aqui, dá para você comprar coisa boa. Amém? Não sou contra não, você tem isso mesmo. A Bíblia diz: comereis o melhor da terra. Então coma. Por que você vai comer arroz com ovo para dizer que é pobre, se você pode comer camarão com arroz? Vai comer. Isso é tão caro. É não, aqui do lado é R$19 um arroz de camarão gostoso. De vez em quando eu vou com a minha mulher lá. E é bom. E eu fico todo chique, no meio da rua comendo. Ah, bicho, a gente tem que comer. Tem, cara, você não tem que comer coisa ruim, não. Sabe onde é que está o erro? O erro está em a gente olhar só para a gente e não olhar para as coisas de Deus. O erro está em a gente deixar a casa da gente linda, como está lá em Ageu capítulo 1, e a casa de Deus de qualquer jeito. O erro está em a gente não valorizar e não botar Deus em primeiro lugar. Cada vez que alguém compra um carro aqui ou uma moto, eu fico feliz. Caramba. Falar nisso, irmão, tu tem que me cobrar. Eu estou com um adesivo do teu carro lá em cima. Se tu não pegar hoje, eu vou ficar de mal contigo. Você está entendendo? Eu faço festa quando o irmão diz assim: comprei uma casa. Puxa vida, como eu fico feliz. Porque eu quero poder dizer, passar na frente de uma casa triplex, que nem o do... Não, triplex não, né? Que o Lula está preso, aí não dá certo. Vamos falar de uma duplex. Eu quero passar e ver você lá. Mas eu quero que o teu coração não esteja lá na mansão celestial. Eu quero que a tua realidade seja o céu. Eu quero que você perceba que tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui se acaba. Infelizmente, eu fiquei assim um dia abatido, a morte do Gugu. Eu fiquei mal. Por quê? Porque todo brasileiro gostava de ver aquele cara na TV, né? Cara bacana, bom apresentador. Como é que um cara tão inteligente, tão preparado, tão sábio, vai escorregar, cair numa armadilha daquela, rapaz? Mas para você ver, né? Você às vezes diz que é muito sábio, muito inteligente, e você está caindo nas armadilhas que o diabo colocou na tua vida. Você nem sabe e está lá. Num cativeiro emocional, num cativeiro espiritual, preso a um sentimento por alguém que não te ama, que não te quer. Isso é jargão? É, mas vale a pena falar. Cativo a coisas do mundo, cativo a vontades do mundo, a sentimentos do mundo, a desejos do mundo, afastado de Deus, pisando onde vai te matar. Eu estava vendo a história, disse que aqui tinha uma madeira, aqui outra, e no meio era tipo uma esponja, né? Você viu lá, não? É tipo uma esponja. O cara pisou, desceu. E alguém falou que o interruptor estava na ponta e o ar estava quente. Para poder mexer no ar, ele tinha que ir lá no interruptor. Só que para ir no interruptor, ele tinha que ir pela madeira. E eu acho que talvez até pelo local estar escuro, ele foi e pisou onde não dava para pisar, e escorregou e bateu com a cabeça num móvel que estava lá embaixo, 4 metros, faleceu na hora. Agora, quem poderia? Você acha que um cara que tem um parque aquático, quantos funcionários ele tem no parque aquático? Várias lojas, casas enormes em países, um cara coincidisse ganhando salário nem sei quanto a cifra. Você acha que ele não tinha dinheiro para pagar um funcionário para subir lá? Tinha. Foi porque era miserável? Não. Ele estava com a família dele, com a esposa e os filhos, curtindo um dia só da família. E aí veio aquela ideia: eu vou ajeitar esse ar-condicionado, está muito gelado, vou diminuir a frieza. Uma ideia que pode dar em você: estou com vontade de comer pipoca, a pipoca está lá do outro lado da rua. Aí você diz: estou com vontade de comer pipoca. Aí vem um carro e mata você na vontade da pipoca. Todos nós estamos sujeitos a ter uma ideia e acabar morrendo por causa de uma ideia dessa. Então,
ficou um patrimônio absurdo, uma fama absurda que se acaba. Quem fala de Michael Jackson hoje? Né? Dinheiro já não é mais dele, carro que não é mais dele, casa que não é mais dele, empresa que não é mais dele, porque ele não leva isso para a sepultura. O que a gente leva é a nossa salvação. Quando damos valor às coisas que são espirituais. Amém? As coisas materiais passam. Volto a dizer, eu quero que você tenha tudo, mas não põe teu coração lá. Não põe teu coração em marido, em mulher, em filho também. Põe Deus em primeiro lugar, depois você ama as pessoas. Sabe por quê? Porque o único que te dá salvação é Deus. Depois de Deus é que você vai pensar no marido, na esposa, nos filhos, no trabalho. Depois, primeiro Deus. E quando a gente pensa primeiro Deus, quem estava aqui domingo passado, quando eu falei sobre o primeiro amor? A gente coloca a igreja, a obra, as coisas de Deus em primeiro lugar. Olha para o lado e para o outro. Você acha que o povo da igreja está fazendo isso? Tá? Ah, não. Tem um hino que diz: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Amém? A começar em mim. Quebra corações, liberta corações. Ai, irmão, nós precisamos nos libertar de muitos cativeiros. A nossa alma está cheia de cativeiro. Ela entrou em muitos. E é tanto cativeiro que a nossa alma está embrenhada, que quando a gente vem ao culto, à igreja, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente abre esse livro, a gente não consegue enxergar a verdade que nele está. Crise de ansiedade, depressão, muita gente está vivendo isso. E tudo vai passar. Só a palavra de Deus é que vai permanecer para sempre. Concordam comigo?